Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que atravessemos o Atlântico até ao Brasil, onde no próximo domingo há a eleição para os prefeitos e os subprefeitos e a variação dos milhares de municípios que existem no Brasil, sendo que, como não pode nunca deixar de ser em parte nenhuma, por muito que os políticos envolvidos se queixem, há sempre uma tentação de perceber o que é que cada eleição representa no todo nacional. Isto para dizer que Lula da Silva não estará, obviamente, em escrutínio, mas o resultado do seu partido e dos candidatos que o seu partido apoia será um barómetro para se perceber como é que os dois primeiros anos da terceira presidência de Lula da Silva estão a correr, parece. É verdade, e vai ser uma grande sondagem. No fundo, vai ser uma grande sondagem e vai-se perceber, em particular, em que medida é que aquela figura que está fora do quadro político, eu diria neste momento, Jair Bolsonaro, com vários processos sobre ele, etc., mantém ou não ainda. Interdito até 2030, se não estou em erro, não é? Exatamente. E, portanto, mas vários dos candidatos a estes lugares, estamos a falar de 500 mil pessoas que estão em eleição no dia 6. É extraordinário o universo. E, portanto, são 500 mil pessoas que vão votar, que estão neste universo, em 5.800 municípios. Prefeito, subprefeito, depois toda a variação e todas as variações. Os partidos são os mais diversos. Convém nós termos a noção que no Brasil os partidos não têm a característica dos partidos europeus. Os partidos formam-se ad hoc, e mais do que isso, as pessoas saltitam entre os partidos de maneira muito fácil. E eu diria que quase que levam os partidos consigo, às vezes. É mais importante a pessoa do que o partido. Se nós olharmos para os cartazes eleitorais, raramente aparece o partido, aparece a pessoa. É muito interessante. Há uma fulanização da política no Brasil que torna muito atípica o funcionamento da máquina político-partidária e eleitoral. E depois temos a circunstância do Brasil ser um país muito diverso, desde um Nordeste, onde a importância da esquerda é grande, até um Sul, onde a extrema-direita subiu bastante e sobe bastante, com manchas urbanas diferenciadas. O Brasil é um país muito, muito diverso, e a razão pela qual também é muito difícil nós conseguirmos desenhar uma espécie de linhas partidárias ao longo de todo o país. O António tem razão, estamos a falar do Lula da Silva, está no seu terceiro mandato, os dois primeiros sequenciais, eu assisti a um deles quase por completo, eh, e agora regressou, depois de uma fase penosa e de uma fase que passou pela prisão, etc. E há uma tensão interna dentro do Brasil, nomeadamente a tensão que decorreu da circunstância de ter havido um quase golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, no dia em que o novo Congresso, digamos, deveria ser entronizado, e que a nova estrutura estava entronizada. No fundo, uma circunstância um pouco parecida com os Estados Unidos, com o que aconteceu no Capitólio. O Brasil é um país muito, muito, eu diria que tem um mimetismo com os americanos muito grande. Quer dizer, o próprio caráter presidencialista do regime é assim, o modelo da Constituição, em vários aspectos, tem uma similitude com a Constituição americana, e o Brasil sente-se um pouco como uma espécie dos Estados Unidos. Aliás, chamou-se Estados Unidos do Brasil Exatamente. num certo momento. E, portanto, o Brasil tem essa similitude, e há uma personalização do poder muito grande. Mas depois as instituições brasileiras têm outra dinâmica, o Parlamento tem outra dinâmica, o Supremo Tribunal Federal tem hoje um papel vital, central no Brasil, que alguns consideram pouco democrático até, eh, e, portanto, tem dinâmicas diferentes. E, portanto, o que estamos a assistir é o seguinte: estamos a ver, esta eleição vai nos mostrar em que medida a gestão de Lula da Silva, de há 2 anos para cá, foi, digamos, apreciada ou não.
no sentido de permitir a sua continuidade sem grandes problemas, ou se a extrema-direita, que tem várias cambiantes no Brasil, uma delas ligadas a Bolsonaro, mas outras também, algumas delas, muito curiosamente, no sul do Brasil, ligadas já à imagem de Milei na Argentina. É curioso, há candidatos que se apresentam com o nome Milei, para mostrarem a sua ligação ao ultraliberalismo do presidente argentino. Nós temos as coisas mais diversas no Brasil, algumas até para um olhar europeu um pouco caricatas, mas fazem parte da vida política brasileira. E o Brasil vive bem com isso, e no saldo global, isto convém que se diga, no saldo global, a eleição brasileira é, em primeiro lugar, altamente representativa, tem um sistema eletrónico de voto que muito pouca gente põe em causa, e a esmagadora maioria da gente não põe em causa, à esquerda ou à direita. Há uns de extrema-direita que acham que há qualquer coisa. É um sistema que não está ligado à internet, que vive autónomo e que tem uma fiabilidade muito grande e em que permite saber os resultados uma hora depois das votações fecharem. E, portanto, temos aqui um país que é um magma muito grande, que tem uma importância muito grande na América Latina, mas que em que estas eleições não vão mudar o essencial, para já, mas vão dar um sinal a Lula sobre se a sua administração e a sua capacidade de gestão com o Congresso, Câmara dos Representantes e Senado, Câmara de Deputados e Senado, bastante hostil, ou maioritariamente hostil, com o qual Lula consegue fazer às vezes alguns entendimentos, mas nem sempre, se isto se vai manter ou não, ou se o impacto de algumas eleições municipais, nomeadamente em zonas como São Paulo, ou Rio, outras capitais, como Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, etc., se podem ter depois uma dimensão, no fundo, nos deputados dessas regiões, etc. Vamos ver, é uma bela sondagem. Vamos a eleições no dia 6, o Brasil vai a eleições no dia 6, numa primeira volta, só passam à segunda volta os candidatos que tiverem mais de 50%, esses candidatos, e uma semana depois haverá as eleições, creio que é uma semana depois, agora É um pouco mais para 2 semanas. haverá uma segunda volta, e aí far-se-á, digamos, o saldo global deste equilíbrio. E o que é que lhe parece que será a resposta dos brasileiros a estes 2 anos de Lula da Silva, embaixador? Creio que o estado de graça do primeiro mandato já desapareceu há muito, e este terceiro começou, digamos que um pouco mal, com uma pega com o Banco Central, que parece-me que demonstrou que Lula da Silva não está à vontade nas questões económicas, e foi bastante menos pacífico que as suas 2 primeiras prestações, não lhe parece? António, o Banco Central é, de facto um elemento importante na questão brasileira. O Lula da Silva, nos seus 2 primeiros mandatos, entregou o Banco Central a Henrique Meirelles, que era um homem que vinha do Banco Boston, e que era uma figura prestigiada nos meios económicos. Ah, e, eh, mas dentro do Brasil, houve sempre isto que nós temos aqui em Portugal e na Europa, da autonomia dos bancos centrais. No sentido de dizer, os bancos centrais é que decidem, ou mesmo nos Estados Unidos, o Fed é que decide a subida das taxas de juros, a baixa das taxas de juros, etc. No Brasil isso é altamente contestado. Porque no Brasil considera-se o Banco Central um elemento da política económica do governo. E, portanto, Lula da Silva tinha um presidente do Banco Central que sistematicamente estava em contradição com o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os clashes foram constantes, e Lula da Silva decide agora mudar o presidente do Banco Central. É algo que o poder político pode fazer, aqui em Portugal também o pode fazer, fê-lo no passado em determinados momentos, com maior ou menor resistência ou com maior ou menor polémica, mas no Brasil isso foi lido como uma instrumentalização do Banco Central, uh,
face às políticas do governo. Disse, mas qual é a desvantagem disso? Não, a desvantagem disso é que perante os operadores internacionais, nomeadamente aqueles que querem ter alguma previsibilidade relativamente ao comportamento dos elementos de natureza macroeconómica dentro do país, um Banco Central independente garante um tratamento diferenciado das coisas. A doutrina divide-se, a doutrina política divide-se nesta matéria imenso, até na Europa. Há quem considere que não há razão para um Banco Central independente, mas há quem considere que perante uma economia internacional baseada no capitalismo esse baseada na ideia de que os bancos centrais devem ter uma autonomia relativamente aos governos para poderem garantir, por exemplo, não haver desvalorizações competitivas que possam pôr em causa o retorno dos investimentos feitos no país, por exemplo, basta isso. Tudo isso é algo que neste momento está em debate no Brasil e faz parte também do próprio debate político no quadro eleitoral global. Lula da Silva já teve melhores dias, como o António disse e bem, o seu primeiro mandato teve um bom tempo, teve depois o Mensalão, teve depois o Lava Jato, que na base do qual acabou por ser preso, que agora está a ser revertido por decisões do Supremo Tribunal, algumas polémicas, outras menos polémicas, e portanto é um personagem bastante mais, eu diria, mais controverso do que era no início do seu primeiro mandato e mesmo no início do seu segundo mandato, e ele ganhou, isto é o Brasil também, ganhou da primeira para o segundo mandato contra o candidato da direita, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é hoje o seu vice-presidente. O Brasil tem estas nuances interessantes e é um país atípico nesta matéria. Portanto, vamos ver o que é que estas eleições dão e depois tentaremos interpretá-las sobre o seu efeito global sobre a vida política brasileira. Claro, exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Pode continuar a acompanhá-lo e revê-lo nos sites do Jornal Económico e nós estaremos de regresso na próxima semana. Até lá, obrigado.